Eu quero chamar para falar sobre Padre Cícero, professor e pesquisador Renato Casimiro, que veio de Juazeiro do Norte. Bem-vindo. Prazer, por favor. Bem-vindo, professor. É um prazer tê-lo aqui conosco. O senhor ter vindo de Juazeiro do Norte, é um prazer imenso. O senhor que é um grande estudioso da história, da vida desse grande homem para nós brasileiros, que é Padre Cícero. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela atenção, sobretudo pela acolhida. Tenho uma palavra de agradecimento inicialmente à sua produção, foi muito carinhosa e muito atenciosa comigo. O senhor é professor pesquisador? Eu sou químico industrial, engenheiro químico industrial, é verdade. E depois da minha formatura, fiquei então como professor da Universidade Federal do Ceará há 32 anos. Mas, paralelamente, vinha trazendo toda essa curiosidade e, sobretudo, o interesse maior em estudar, pesquisar, e faço isso até hoje, diariamente. E como é que o senhor despertou no senhor o interesse por Padre Cícero? Uma leitura. Eu sei precisar exatamente o dia e a hora em que isso aconteceu. Como foi? Foi quando do assassinato do presidente Kennedy. Kennedy? É verdade. Meu pai e eu assistíamos os programas da Voz da América. Certo. Então, naquele dia do assassinato, as notícias eram muito tristes, já se falava do assassinato, do assassino, de maneira que era alguma coisa que nos deixava muito tristes, angustiados e tal, e naquele dia não tinha programa, não tinha programa. Então, meu pai disse, enfim, vamos desligar, porque isso aqui não nos agrada. E vai fazer alguma coisa. E aí eu fiquei ali pelo canto da sala e peguei um livro. E o livro era exatamente um livro que o autor havia dedicado ao meu avô por volta de 1923 ou 24, que era um livro escrito pelo então deputado federal Flor Bartolomeu da Costa, um dos grandes amigos do Padre Cícero. Esse livro provocou no senhor? Esse livro provocou, então, uma curiosidade enorme, porque logo no início se trata de uma defesa muito contundente que o deputado faz na Câmara Federal, tentando livrar o Padre Cícero de acusações, muitas absolutamente infundadas. Não sei se o senhor estava escutando antes, eu dizia que a minha primeira preocupação, eu sei a resposta, mas vou perguntar ao senhor, como é que está a situação? Nós estamos falando para um público católico, para um público que respeita a igreja, como é que está a situação, Dom Panico me colocou, mas como é que está a situação dele perante a igreja? Depois nós vamos falar sobre a história. Perfeito. Eu participei da comissão que o Dom Fernando instituiu em 2002, e éramos um grupo, lembro que havia pessoas de Curitiba, gente de Rio Grande do Sul, enfim, certo, estudiosos, pesquisadores do Brasil inteiro, uma grande equipe, e começamos a trabalhar. É evidente que depois fomos tomando conhecimento dessa iniciativa, que era uma coisa de foro íntimo de Dom Fernando, porque ele reconhecia logo nos seus primeiros momentos à frente da Diocese de Crato a importância de incorporar a Romaria de Juazeiro na pastoral diocesana. E para isso precisava pensar uma reabilitação de Padre Cícero. Que não era uma coisa, digamos, cobrada publicamente. O povo não... O povo e, sobretudo, o romeiro, os milhões de nordestinos que são devotos do Padre Cícero. Isso era cobrado por quem? Não cobram. Isso era cobrado, digamos assim, pela intelectualidade, certo, por algumas pessoas que refletiam mais sobre o processo, essa marginalidade. Então, existe um trabalho. Então, para resumir, que o tempo urge, nós estamos vendo um monte de material. Existe um trabalho de reabilitação junto à Santa Sé, onde uma comissão do Brasil, coordenada por Dom Fernando Panico, dizendo para você, já é da CNBB, não é mais algo particular da Diocese de Crato, junto à Santa Sé, para uma reabilitação. Mas do ponto de vista histórico, doutor, eu vou mostrando algumas fotos aqui. Mas é justo esclarecer, reabilitar o quê? Afinal, o padre sofreu sanções a partir de algumas coisas que foram... A excomunhão, ela realmente veio, mas ela não foi aplicada. Ela não foi aplicada. Não foi aplicada. Mas existe o bispo da época, Dom Quintino, o primeiro bispo do Crato, generosamente não aplicou. Perfeito. Era Padre Cícero um homem mais que octogenário
e isso provavelmente desencadearia alguma coisa que não se saberia prever, até uma certa receio por uma convulsão dos devotos, etc. Bem, o fato é que o padre Cícero teve, em 1894, por um decreto da Sagrada Inquisição Romana, ele foi suspenso de ordens. Certo. Em 98, ele retoma isso, depois de uma viagem que ele fez para se explicar perante o Santo Ofício, e depois, por pequenos períodos, ele ainda retoma o seu ministério, volta à celebração no Juazeiro, etc. Então, pesam sobre o padre Cícero algumas questões importantes. Uma das quais, o fato da questão religiosa, o chamado milagre de Juazeiro, da Beata Araújo, que aconteceu quando, depois daquela seca horrorosa de 1888, todos temendo, durante a semana que a coisa se repetisse, na Semana Santa de 89, estavam muitos recolhidos numa vigília na igreja de Juazeiro, então era capela ainda, Juazeiro só é paróquia muito tempo depois, e quando, pela madrugada, o padre dá a comunhão a algumas devotas, que nós conhecíamos como beatas, a confraria do padre Biapina, acontece esse fato, ou seja, sangra na boca da beata, e isso causou muito espanto, mas o padre procurou contornar a questão para que aquilo não gerasse nenhum escândalo, não é? Até que houvesse uma explicação plausível para o fato. O padre sabia que a beata tinha alguns problemas de saúde, não é? E isso preocupava, ele havia relatado ao bispo, etc. Esse é um fato que se repetiu muitas vezes, até 1891. Por 2 anos, dezenas de vezes esse fato aconteceu. Ele foi presenciado por médicos, por farmacêuticos, por gente da sociedade. Esse é o segundo ponto. Tem mais que pesa sobre a pessoa? Pesa sobre ele o envolvimento dele ser político. Com a política. Exato. Não é? Ou seja, a sua amizade com o Lampião. Exatamente. Essa filiação, os coronéis estão lá que eu vi. Na verdade, você viu lá no memorial, onde recebeu o título de cidadão juazeiro. É verdade. Para mim é um prazer, o senhor estava lá. Estava lá, só não pude me aproximar de você, que eu não podia concorrer com aquela multidão que estava lá para me abraçar. Mas, pois bem, essas questões são questões que pesam para que a igreja possa rever. Mas o senhor avalia a vida, nós falávamos em off, em 3 ciclos. Nós podíamos falar sobre isso depois? Agora eu gostaria que o senhor assistisse uma matéria que foi feita, um VT sobre o padre Cícero. Aí o senhor pode até fazer comentários. Vamos ver. Juazeiro do Norte, no árido sertão cearense, é uma cidade habitada por herdeiros de Padre Cícero. A estátua, num dos pontos mais altos do município, está envolta por incontáveis pedidos. Símbolo da fé cristã de Cícero Romão Batista. A história deste sacerdote conhecido mundialmente, que aos 12 anos já tinha realizado seu voto de castidade, começa num casarão onde milhares de pessoas até hoje peregrinam. Reproduções perfeitas de Padre Cícero e seu dia a dia permeiam a casa. Esta casa foi o sonho do Padre Cícero em construí-la tão logo ele se estabeleceu em Juazeiro do Norte como um ponto funcional para suas meditações e seu recolhimento interno, como se desejasse procurar um cantinho mais alto, mais próximo das nuvens, para poder ser interpretado por Jesus Cristo. Conhecido também por seus conselhos e profecias, Padim Cisso, como era popularmente chamado, teve o cuidado de pensar num espaço para guardar fotos e símbolos de seus fiéis. Os romeiros vêm trazendo um sinal de alguma graça que eles ter alcançado, pedindo a proteção, ajuda e intercessão do Padre Cícero. Sua imagem é reproduzida por toda Juazeiro. Um memorial com fotos, pinturas e utensílios usados pelo sacerdote apresentam um pouco de quem chegou a ser prefeito do município por 15 anos e também eleito deputado federal e vice-governador, sem assumir os cargos para não deixar a cidade que adotou.
Os milagres de Padre Inciso nunca foram reconhecidos oficialmente, mas para o Nordeste brasileiro, ele já é considerado um santo. Muito obrigado, nosso Vitor.